Olá, eu sou a Adriana Lacombe, sou osteopata pediátrica e trabalho mais de 15 anos com pediatria e vou falar um pouquinho hoje sobre assimetrias de crânio e desenvolvimento motor. Existe muito assunto na internet sobre isso, relacionando uma assimetria a uma falha no desenvolvimento motor. O que realmente acontece? Então, existem sim revisões sistemáticas, trabalhos falando que numa assimetria de moderada a grave, eu vou ter um prejuízo sobre o desenvolvimento motor. Mas você já parou para pensar por que isso acontece? Normalmente, quando a gente tem uma assimetria, vou usar o exemplo aqui da plagiocefalia, eu tenho um lado mais abauladinho, um lado mais amassadinho, que me mostra o seguinte: esse bebê vira melhor para o lado esquerdo e ele não vira tão bem para o lado direito. Então, o primeiro ponto, que é um ponto muito importante para a osteopatia, eu tenho que restaurar a mobilidade da cervical alta desse bebê. E por que a cervical alta é tão importante para o desenvolvimento? Porque quando o bebê nasce, ele vai ser suprido de estímulos. Então, quando ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele está ampliando o foco visual dele, ele está ouvindo sons diferentes e ele está produzindo movimentos corporais, né, que são aqueles movimentos que a gente vê o bebê fazer numa superfície. Ele está produzindo esses movimentos melhores do lado que ele está olhando do que o outro lado. Isso é natural, isso é fisiológico, tá tudo ok. E se eu só olho para cá e os meus movimentos são mais ricos desse lado, eu provavelmente vou desenvolver menos a percepção desse meu lado. E é essa a grande questão da simetria de crânio e desenvolvimento. Esse bebê é um pouco privado de estímulos do outro lado, inclusive estímulos do labirinto, que são muito importantes para o desenvolvimento. Então, uma dica aqui: se você está observando que seu bebê olha mais para um lado, não tem ainda nenhuma restrição, ou tem as restrições que a gente abordou lá naquele outro vídeo sobre simetria de crânio, de qualquer forma, a gente pode fazer algumas coisas muito simples para ajudar esse bebê. A gente pode tocar o corpo desse bebê. Quem souber fazer Chantal faz, mas não precisa nada de específico. Então eu toco, eu faço um pequeno amassadinho nesse bebê, se possível sempre um lado, depois o outro. Eu aperto um pouquinho esse bebê na direção da superfície que ele tá, para ele sentir o corpinho dele. Eu faço uma massagem na perna, no pé, a mesma coisa do outro lado. Se esse bebê está se mexendo pouco ainda, for um bebê muito pequenininho, eu posso virar ele de ladinho, botar um apoio aqui atrás e conversar com ele, fazer ele sentir esse lado. E posso, inclusive, fazer uma abraçadinha, dando uma pequena compressão do corpo desse bebê em direção à superfície. Isso é excelente para ele perceber o corpinho dele. E aí eu viro o bebê para o outro lado, faço a mesma coisa. Isso por si só já vai ajudar nesse processo. Só para a gente concluir, uma coisa básica, primordial para o desenvolvimimento é que o movimento da cabeça, da cervical alta, esteja absolutamente livre. Isso, em relação à assimetria de crânio, é o início do processo. Então, se você está passando por esse momento, está percebendo que seu bebê olha mais para um lado, vamos estimular o outro lado. Vamos fazer todo esse estímulo sensorial, vamos usar o estímulo visual para que o bebê acompanhe, seja com uma figura de alto contraste, ou seja o rosto do bebê. O que o bebê mais gosta quando ele é pequenininho? Bater papo, conversar. Então, você botar o bebê aqui, ficar conversando com ele e for vindo para um lado, for vindo para o outro lado, ele vai se amarrar. Então, só para a gente finalizar, conversa com seu bebê, estimula ele a te olhar em diversas direções, faz lá o seu amassamento, o seu toque, balança esse bebê para um lado e para o outro. Se tiver uma rede, bota esse bebê na rede, balança esse bebê. Façam todos esses estímulos, mas sem exagero. Tenta perceber quando o bebê está começando a ficar cansado, que ele boceja, ou quando ele espirra, ou quando ele faz esse movimento assim com o bracinho. Acolhe esse bebê, faz ele dormir e quando ele acordar, a gente volta para esse processo muito tranquilo do brincar. Muito tranquilo de estimular o bebê a partir da percepção do mundo. E se você gostou desse conteúdo, deixa seu comentário aqui, curte o canal, deixa suas dúvidas para a gente trazer aqui esclarecimentos para vocês.